Eu tinha 18 para 19 anos. E a partir dali nós fomos entendendo, tomando conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, até que um dia eu tomei a decisão, um ano depois de ouvir, de entender, enfim. Nós, então, decidimos nos render àquilo que nós chamamos a fé, abraçar a fé. Abraçar, quando eu falo abraçar a fé, abraçar o Senhor Jesus. O que aconteceu dentro do senhor? O que aconteceu comigo foi uma transformação. Foi uma transformação total. E a transformação que aconteceu naquele dia, eu carrego comigo até hoje. Sua vida agora tomava uma direção que jamais tinha imaginado. Nesse momento, já passava pela cabeça formar uma igreja? Não estava pensando em formar a igreja. Eu estava pensando em levar às outras pessoas aquilo que eu tinha. Como? Nos hospitais, nos presídios, nos lugares ermos, nas favelas, falar que é o que eu não podia fazer enquanto eu estava na igreja. Enquanto eu estava na igreja, eu não tinha essa liberdade de falar aquilo que Deus tinha feito comigo. E foi na igreja Nova Vida que Dir conheceu Esther Eunice Rangel Bezerra, sua esposa e companheira de todos os momentos, por mais de 4 décadas. Eles se casaram depois de apenas 8 meses de namoro, em 18 de dezembro de 1971. Quando eu conheci a Esther, eu conheci a pessoa certa, eu conheci a pessoa dócil, a pessoa meiga, a pessoa carinhosa, a pessoa compreensiva, a pessoa que eu me apaixonei. Seu casamento alguma vez teve alguma crise? Não, nunca teve crise. Uma parceria inabalável? Inabalável. Veio a primeira filha, Cristiane, depois a segunda, Viviane, e por fim, Moisés, o filho adotivo do casal. E foi justamente o nascimento de um de seus 3 filhos que provocou um conflito interno, uma saraivada de questionamentos no jovem pastor, já então descontente na Igreja Nova Vida. Antes de sair, eu fui ao bispo da igreja e eu queria ganhar almas. A partir daquele momento eu falei, não, eu não aceito ficar mais apenas como um espectador, apenas como um assistente. Viviane, a segunda filha, nasceu com fissura lábio-palatal, má formação congênita, conhecida como lábio leporino. Quando o médico me trouxe a criança, ela parecia mais um ratinho. O que o senhor pensou naquele instante? Eu disse, eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Não foi no sentido de rejeitá-la, mas prevendo o que ela viria a sofrer quando fosse mocinha. O que eu sofri quando era jovem, na escola, entre meus colegas, por causa da minha mão. Imagine uma menina que é muito mais vaidosa, ter uma marca bem na face. O senhor ficou deprimido? Não, eu não fiquei deprimido. O senhor questionou sua fé? Não questionei minha fé, muito pelo contrário. Quando eu vi, naquele primeiro momento, eu disse, eu não quero isso. Como se Deus estivesse colocando na minha mão e eu dizendo, não, eu não quero. E então eu fui preparar a Esther para que ela pudesse ver a criança, porque até então ela não tinha visto a menina. E quando depois os médicos trouxeram a criança, que ela viu, ela chorou, ela ficou apavorada, ela ficou triste, ela ficou abatida, ela ficou, enfim, ela chorou muito, mas ela amou a criança imediatamente, ela abraçou a criança imediatamente. Naquele momento em que ela estava chorando copiosamente, eu estava na outra cama, me veio a revolta da fé.
revolta daquela situação. Edir ficou arrasado. Hoje ele revela que seus questionamentos estão diretamente ligados à decisão de fundar uma nova igreja. Mas naquele momento eu fechei o punho e dei murros na cama. Ela estava chorando, eu estava dando murros na cama. Eu dizia, agora, nesse momento, eu decido abandonar, com você ou sem você, a igreja. Porque agora eu estou sentindo na pele, na carne, estou sentindo nos nervos o que o povo lá fora sente. A dor de ver uma criança, uma filha, nascendo com um problema. Ali começou a Igreja Universal. E assim, ele deixou o funcionalismo público depois de 16 anos. Era agora pastor em tempo integral. Eu só senti uma coisa. Era o momento de decidir. Era um momento de decisão. Eu cheguei numa encruzilhada. Ou eu ia em frente, ou ia para um lado ou para o outro. Estamos no Meier, subúrbio carioca da Zona Norte. Aqui tudo começou. Estamos na praça conhecida como Jardim do Meier. Era o ano de 1975. Edir tinha seus 30 anos. Esse é o coreto. Ele subia os 7 degraus, levando uma Bíblia, uma caixa de som e um microfone. Daqui de cima, Edir Macedo encarava seu público. Inicialmente, Edir pregava para um punhado de curiosos que depois se tornaram seus admiradores. Pouco a pouco, a plateia começou a aumentar. Ninguém imaginava, mas estava nascendo ali uma das maiores igrejas evangélicas do mundo. Primeiro, a igreja foi chamada de a Cruzada do Caminho Eterno, nome depois substituído para Casa da Bênção. Era a preparação para a criação da Igreja Universal do Reino de Deus. O pastor que pregava agora nos mais remotos pontos da cidade do Rio queria um endereço fixo e encontrou isso no bairro da Abolição. Número 7.258 da antiga Avenida Suburbana na Abolição. Aqui nesse galpão precário, que antes abrigava uma funerária, Edir Macedo abriu sua primeira igreja. O local hoje serve de estacionamento. Na época, o pastor, em início de carreira, não tinha dinheiro para pagar o aluguel e por isso sua mãe, Dona Geninha, precisou entrar como fiadora do contrato. O primeiro culto realizado aqui foi no dia 9 de julho de 1977. A data é aceita até hoje como o nascimento oficial da Igreja Universal do Reino de Deus. Ela confiou. Foi a única pessoa que, além da minha esposa, que confiou em mim. Ela assinou, então nós começamos a trabalhar. A segunda igreja e o primeiro templo foi aberto também no bairro da Abolição, na mesma avenida que o primeiro. Desta vez com capacidade maior, 2.000 pessoas. Que será usado durante muitos anos. Aqui foi a sede da Universal. A primeira sede da Igreja Universal conserva marcas importantes da época do bispo Edir Macedo. O mesmo batistério, local do batismo, ou o altar de onde eu estou falando. Edir Macedo pregou aqui seguidamente durante pelo menos 8 anos, fazendo diariamente 3 reuniões. Eu fundei uma escola, eu fundei uma universidade que ensina a vida, que ensina os caminhos da vida, os caminhos da salvação, os caminhos da eternidade. E levar o seu pensamento até o Senhor. Amém? O sonho de uma vida. Exatamente desta posição, o bispo Edir Macedo prega para os fiéis. No interior, as dimensões e os detalhes impressionam. São 100.000 metros quadrados de área construída, com capacidade para 10.000 pessoas. Tudo inspirado no Templo de Salomão original, erguido na antiga Jerusalém e destruído por Nabucodonosor, o rei da Babilônia,
em 586 a.C. 126 metros de comprimento, 104 de largura, 55 metros de altura, com 2 subsolos, equivalente a um prédio de 18 andares. São 36 salas de escola bíblica infantil para 1.300 crianças, estúdios de televisão e rádio, auditório para 500 pessoas e estacionamento para 2.000 carros. A estrutura toda comporta 59 apartamentos do tipo kitnets, 12 apartamentos com uma suíte e 13 de 2 suítes para hospedar pastores e bispos. Uma obra de 680 milhões de reais. O requinte da construção inclui 40 mil metros quadrados de pedras trazidas especialmente de Hebrom, em Israel, origem da matéria-prima dos antigos templos. As pedras cruzaram os oceanos numa viagem de 30 dias até São Paulo. Na esplanada do templo, 4 tamareiras de 15 metros de altura, que servem de sentinela aos visitantes. O Jardim das Oliveiras, com árvores de mais de 300 anos, que leva ao memorial, o cenáculo, com seu espelho d'água. Estamos entrando no memorial, uma representação da trajetória dos 12 povos de Israel. Aqui dentro estão réplicas das peças do templo original de Salomão, a começar pelo tabernáculo, onde Deus restabeleceu sua aliança com o povo hebreu. O teto redondo simboliza o Monte Moriá, onde, segundo o livro de Gênesis, teria ocorrido o sacrifício de Isaque. Ao redor do tabernáculo, as 12 colunas. De um lado, estão elementos do tabernáculo e do próprio templo. Do outro, 12 brasões representando as 12 tribos de Israel, obra de um artista israelense. No terreno anexo, uma réplica do tabernáculo, com as medidas escritas na Bíblia. O que o senhor sentiu quando o senhor inaugurou o templo? Eu senti um gozo na alma. Porque estava cumprindo um projeto que não era meu, mas que era do meu Senhor. A gente é servo. Ficou exatamente como o senhor queria? Ficou melhor do que eu esperava. 11 dias que mudaram a vida de um homem. Acompanhe agora os detalhes da prisão do bispo Edir Macedo. 1992. Eram tempos de crise no governo Fernando Collor, com as denúncias de seu irmão Pedro, que culminaram em breve com o afastamento da presidência, o impeachment. Eram também os dias mais difíceis do bispo. Maio de 1992. Como foi o dia da sua prisão, bispo? Foi uma covardia sem palavras, ilimitada. Eu diria que foi uma patifaria da nossa justiça. Sua prisão, à 1h30 de uma tarde de maio daquele ano. Edir tinha então 47 anos e exatamente 37 dias antes tinha lotado o estádio do Maracanã, com fiéis fervorosos em um culto histórico. O senhor sentia que algo assim podia acontecer? Não, eu nunca senti isso aí. Eu sabia que tinha problemas, que tinha... O senhor não imaginava que seria preso? Não, eu nunca pensei que pudesse ser preso, porque na minha cabeça não havia razão para ser preso. Não havia condenação. Não havia... Eu não tinha na minha cabeça alguma condenação. Edir Macedo, sua mulher Esther, a filha Viviane e uma amiga da família deixavam o culto da Universal em Santo Amaro. Sua BMW cortava a rua São Benedito quando foi interceptada por várias viaturas. Mais de uma dezena de policiais de armas em punho. Edir Macedo recebia a voz de prisão. Eu estava dirigindo o carro, eles pararam, me puxaram
me puxaram pelo paletó, me arrancaram do carro, estupidamente. Eu fiquei pasmo, eu fiquei patético, eu fiquei quase que imobilizado. Porque não apenas pela situação, mas o choque me colocou, parece que anestesiado, naquele momento, em dado momento. Até que eu fui jogado para dentro do camburão. Quando eles me colocaram no banco de trás do camburão, vieram 2 policiais, um do lado, outro do outro, a minha esquerda e a direita, e os 2 na frente, o motorista e mais... E eles saíram em disparada, não sei quantos quilômetros por hora. Esse é o local, Avenida Gastão Vidigal 307, bairro de Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. É a sede do 91DP. Aqui o bispo Edir Macedo ficou preso durante 11 dias, em uma cela de apenas 4 metros por 4. Ele dividia espaço na carceragem com outros 21 presos. O bispo foi acusado de charlatanismo, curandeirismo e estelionato. Como é que foram seus 11 dias de prisão, bispo? Ora, 11 dias tranquilos, porque em todos esses dias eu estava do lado da minha esposa. Então eu tinha o conforto da minha mulher e os companheiros, as pessoas amigas, os meus algozes também foram lá. Olha, eu sinto muito e tal. O senhor se sentiu humilhado? Olha, eu senti humilhação. Eu senti humilhação, sim. Eu fiquei humilhado. Humilhado não pelas pessoas, humilhado por causa da minha fé, porque naquele momento eu não entendia por que Deus permitiu aquilo. Sabe, eu não diria humilhado, eu diria um tanto frustrado. Como é que eu ia explicar para as pessoas essa situação? Mas aí Deus nos deu uma palavra mostrando que Paulo também, o apóstolo Paulo, foi preso, o apóstolo Pedro foi preso, Jesus foi preso e que tudo isso faz parte da nossa guerra. A quem o senhor atribui a sua prisão? A minha prisão é uma composição da Igreja Católica, cabeça, e a Rede Globo, que é o corpo. Como é que o senhor acha que foi planejada a sua prisão? Então, por conta do sucesso da igreja, do desenvolvimento da igreja, então ela tinha que fazer alguma coisa para barrar o nosso crescimento. Então, unida com a Rede Globo, que tinha comunicação maior, então eles fizeram um par perfeito para tentar nos destruir. Como é que foi para um homem como o senhor ser acusado de charlatanismo? É simples. Eu não pude me defender. Eu esperei que a verdade viesse à tona. Então, eu tenho respondido essa pergunta às pessoas com o trabalho que nós executamos em todo o mundo. Porque tudo bem, se eu sou um charlatão num país subdesenvolvido, tudo bem, a gente aceita. Se eu sou um charlatão num país miserável, injusto, todo mundo aceita. Mas eu não sou charlatão nos Estados Unidos. Eu não sou charlatão na Inglaterra. Eu não sou charlatão nos países de primeiro mundo. Por quê? Por que eu só sou charlatão num país subdesenvolvido? Essa acusação chegou a incomodá-lo? Não, claro que não. E a acusação de curandeirismo? A mesma coisa, curandeirismo, eu não curo ninguém. Eu apenas anuncio aquilo que Jesus anunciava, falo o que Jesus falava. E se o milagre acontece, não é culpa minha. Isso se deve à fé das pessoas que acreditaram na palavra de Deus, não na minha palavra. Bispo Edir Macedo, como é que o senhor responde à crítica de que o senhor prioriza a arrecadação em detrimento da espiritualidade? Fazem essa crítica, o senhor sabe disso? Olha, eu dou graças a Deus porque fazem essa crítica, que nós pregamos a teologia da prosperidade. Por quê? Porque só os estúpidos pensam em teologia da miséria. Eu pergunto aos
seus telespectadores. Você gosta de miséria? Você queria viver na miséria? Você gosta de viver na miséria? Quem é que quer miséria? Você teria prazer em ver o seu filho com fome, sendo você uma pessoa de posses? Essa é a pergunta que eu faço aos pais. Então, como nós cremos num Deus tão grande, Criador dos céus e da terra, vamos admitir que haja um consenso, uma combinação dessa grandeza, dessa magnitude com a miséria. Conviver com ataques e adversários. Se fortalecer na guerra. Esses, alguns dos principais lemas do bispo. Para mim não importa se falem bem, se falem mal, eu estou pouco me lixando para o que as pessoas pensam ou deixam de pensar a meu respeito. Eu não estou nem aí, eu não estou nesse nível, eu estou em outro nível, eu estou em outro mundo. Eu vivo não no mundo da lua, porque a lua é muito pobre, não tem nada. Eu vivo no mundo de Deus, que é um mundo de vida, um mundo de paz, um mundo de tranquilidade, um mundo que minha família e eu vivemos. Um mundo voltado para a fé. Como é que o senhor acha que é visto pela Igreja Católica? Eu acredito que seja o número um, o inimigo número um da Igreja Católica. Eu acredito que eu seja o número um da Igreja Católica. Por quê? Justamente pelo sucesso. Onde a Igreja Universal do Reino de Deus vai, onde vai uma pessoa da Igreja Universal do Reino de Deus com esse espírito que nós temos, ali começa um trabalho de sucesso, que é o que está acontecendo no mundo inteiro. Qual é a sua convivência hoje com a Igreja Católica sob a liderança do Papa Francisco? Zero. Não tenho nenhum contato com eles, e eles não têm nenhum contato conosco. Não sentamos na mesma mesa. Isso é definitivo? É definitivo. Nós não comungamos a mesma fé. Como pessoas, como seres humanos, nós torcemos para que eles venham conhecer o Deus que nós conhecemos. Mas como religiosos, respeitamos, mas não aceitamos aquela filosofia. O bispo Edir Macedo enfrentando sem censura as mais duras questões. Não, de forma nenhuma. O que Edir Macedo tem a falar sobre o chute na Santa? O episódio de outubro de 95, quando o bispo da Universal, Sérgio von Held, chutou e insultou uma estátua de Nossa Senhora Aparecida, um símbolo católico. Como foi para o senhor lidar com o episódio do chute na Santa? O chute na Santa foi... Eu vou falar, não sei se vocês vão colocar. Vamos sim. É um chute no estômago, para não dizer num lugar mais baixo. Aquele chute foi a pior coisa que aconteceu dentro do trabalho da Igreja Universal. Por quê? Porque não é o nosso estilo agredir religião de ninguém. Nós temos a liberdade de crer na palavra de Deus. E nós exigimos respeito para conosco. Ora, se nós exigimos respeito para com a nossa crença, para com a nossa fé, nós temos que ter respeito para com a crença alheia. O senhor condena o ato de se chutar a Santa? Eu condeno o ato não só de chutar a Santa, ou mesmo falar de qualquer outra igreja ou religião. Eu apenas não concordo com as religiões, mas não quer dizer que eu não venho respeitar os seus religiosos. Compreende o que eu estou falando? Eu não aceito as religiões, mas eu aceito os religiosos. Eu respeito os religiosos, porque eu sei que eu também fui um deles no passado. Eu também fui cego no passado. E Deus teve compaixão de mim, por que eu não vou respeitar e ter compaixão daquelas pessoas que estão lá cegas também? Ao longo da sua trajetória vitoriosa, o senhor cometeu erros? Muitos erros. Que erros o senhor cometeu? A maioria dos meus erros foi ter bons olhos para com más pessoas. Por exemplo?
nós acreditamos nas pessoas que não eram dignas de terem crédito, de pessoas que eram indignas de estarem junto conosco, não por sermos melhores do que elas, mas por serem pessoas que não tiveram hombridade, caráter, não tiveram nada para dar. Eu confiei nessas pessoas e eu errei muito, porque eu confiei nessas pessoas. Muitos profissionais, colegas, enfim. Mas eles não me deixaram mágoa no coração, de jeito nenhum. Eu oro até por eles. O polêmico vídeo divulgado pela Rede Globo em 92, onde Edir Macedo foi mostrado ensinando pastores técnicas de arrecadação. Bispo Edir Macedo, hoje aos 70 anos, que reflexões o senhor faz sobre o que o senhor falou naquele célebre vídeo de 92, pelo qual o senhor foi tão atacado? O famoso o dá ou desce. O dá ou desce, legal. Boa palavra. O senhor falou isso no vídeo? Eu falei. O senhor se arrepende? Não. Por quê? Porque eu falei aquilo que eu pensava e penso, e vou continuar pensando. Com Deus, meu caro, essa é a nossa fé. Ou você dá e está com Ele por toda a eternidade, ou dá a sua vida, ou entrega a sua vida, assume a sua fé, ou você desce para o inferno e não tem solução. É a lei da palavra de Deus. Se você dá, você recebe. Se você não dá, você não recebe. Jesus aqui falou isso. E de outra forma. Ele disse, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque da mesma medida com que medis, vos medirão também. Quer dizer, toma lá da cá. Toma lá da cá. De acordo com o que você oferece a Deus, você recebe. Se você oferece desrespeito, se você oferece desprezo, se você oferece o que não presta, você pode ter certeza que você vai receber exatamente isso por toda a eternidade. Se você oferece a sua vida, se a sua vida é a oferta que é elevada a Deus no altar, então você vai receber. Então, ou dá ou desce. Essa é a realidade. Ou dá ou desce. Não tem outro termo. A Bíblia mostra isso. No fundo, condensando tudo, é isso. Quem crê, recebe. Quem não crê, não recebe. Está aqui escrito. O senhor falaria tudo aquilo de novo? Falo. Eu já falei novamente aqui na igreja. Aqui no templo. Eu já falei. E qual o problema? O senhor não se arrepende de nenhuma palavra ali? Me arrepender por quê? Eu pergunto. Por quê? Se a minha intenção foi despertar a fé das pessoas, e se as pessoas têm a sua fé despertada por esse chavão, então isso é óbvio, as pessoas são abençoadas e eu fico satisfeito de ter podido ajudar essas pessoas. Então eu não me arrependo, não. Qual arrependimento? Eu falo e continuo falando, não tem problema, não. Por quê? Porque eu vejo com os olhos da fé. Eu julgo com os bons olhos. Eu falo com bom sentido. Porque a Bíblia ensina isso. É a Bíblia. Jesus falou isso. O Deus de Abraão falou isso. O Deus de Abraão falou isso. Dai e ser-vos-á dado. E Deus só venha até nós se nós nos entregarmos incondicionalmente a Ele. Então, quer dizer, é dar ou desce. Ou dá ou desce. Ou vai ou racha. É tudo ou nada. Quem crê vai, e dá. Quem não crê não vai, não dá. Obviamente vai continuar na mesma, vai só descer. Essa é a nossa filosofia. Qual é o mal que tem nisso? Qual o pecado que eu cometi? A minha consciência não acusa em nada.
Absolutamente nada. Estou livre. Se as pessoas olham para o lado mal, se as pessoas interpretam da forma diferente, paciência, o que eu vou fazer? Pelo menos eu fiquei conhecido. É ou não é? O que falam seria que o senhor estaria privilegiando a arrecadação? Você sabe que muitas pessoas vieram querer conhecer aquele que o Dal desce e saíram impressionados. Oh! Esse é seu segredo, saber como lidar com as coisas, né? Seus críticos talvez digam que Jesus valorizava mais a espiritualidade e não os bens materiais. Nós não estamos tratando de bens materiais. Quando nós falamos dos aflitos, nós estamos falando dos famintos, dos que não têm educação, dos que não têm casa para morar, que não têm sequer um vaso sanitário dentro de casa, que não tem água potável, que não tem comida, que não tem nada, que não tem emprego, que não tem nada. Não tem escola, não tem médico, não tem ninguém por eles. Nós estamos falando dessa gente que eu considero aflita e miserável. E como essa gente pode mudar essa situação? Como? Não existe outra forma. Para você receber, você tem que dar. É a lei da vida, é a lei bíblica, é a lei da vida. Para você receber o seu salário, você tem que trabalhar um mês. Se você não trabalha, se você não planta o seu trabalho, você não vai ter dinheiro. Se você fica esperando que alguém venha lhe alimentar, você vai morrer de fome. Você tem que trabalhar, você tem que usar a sua capacidade, o que Deus deu, as condições que você tem. Então nós ensinamos a pessoa a plantar, a ofertar, a sacrificar, para que ela venha despertar a sua própria fé, para que ela venha ver a força, o poder da fé que elas têm, que está adormecida. Se você não der, você não vai receber. A quem o senhor incomoda? Eu incomodo o diabo e seus parceiros. O senhor é um homem de muitos inimigos. E olha, vou lhe dizer uma coisa. Eu estou pouco me incomodando com eles. Eu estou pouco me incomodando que haja inimigos, que cresçam os inimigos, que falem e eu deixo de falar. Eu vou continuar na minha fé e eu duvido que eles venham me derrotar. Os olhos de Edir brilham quando ele fala de seu exército de obreiros. Um exército responsável pela doação de roupa e comida a populações carentes, pela ajuda a orfanatos, hospitais e asilos. Nós temos uma turma de pastores chamados Anjos da Noite. Esses pastores, durante as madrugadas, não somente aqui, mas ao redor do mundo, eles vão às Cracolândias levar sopa, levar comida, agasalho para as pessoas viciadas. E sem fazer qualquer prédica, sem os chamar para a igreja, apenas oferecendo a mão amiga. Esse é o espírito da Universal. Dar. Ou dá ou desce. Quem dá, recebe. Quem não dá, fica a ver navios. Ou vai descer. Pelo apoio a populações marginalizadas ou as que vivem em locais remotos. E quando chega uma palavra que estimula, que acaba com os medos, as incertezas, então ele se levanta, ele se anima, ele se enche de esperança de que quando sair dali, a vida dele vai voltar melhor do que foi até então. As obras da Universal incluem projetos ousados, como o da Fazenda Nova Canaã, em Irecê, interior da Bahia. Nós temos mais de 600 crianças. Elas são buscadas nas suas casas, nos seus buracos, nos seus lugares ermos, difíceis até de se chegar. Nós as buscamos lá com o ônibus da igreja. Essas crianças vêm para essa fazenda e lá elas tomam banho, escovam os dentes, porque isso não tem na casa dela. Depois vão para o café da manhã, elas comem, elas
fazem um tratamento dentário, elas têm um tratamento médico, elas têm a hora do almoço, têm a hora do lanche. E quando elas vão embora para suas casas, elas vão quase que chorando. Pessoas que não teriam perspectiva. Pessoas que não tinham perspectiva de nada, de zero. Quando elas vão para casa, quando elas vão pegar o ônibus de volta para suas casas, elas levam um saquinho com 4 pãezinhos. A fazenda, que tem 500 hectares, sustenta com seus produtos 700 crianças por dia. Elas estudam no próprio local, além de receberem assistência médica. Eu tenho orgulho de todo o trabalho da Igreja Universal, eu tenho orgulho do trabalho de todos os pastores, todos os que estão conosco. Aquele que faz o senhor se arrepiar. Todos eles. Não posso, seria injusto falar de um e não falar dos demais. Todos trabalham, todos cooperam para essa máquina de ganhar almas ter sucesso. Máquina de ganhar almas. Máquina de ganhar. Esse é o lema. Não, eu estou falando agora. A teologia da prosperidade, sempre apaixonadamente defendida pelo bispo. Jesus é que nos ensina a prosperidade. Jesus é que nos estimula a prosperidade. Jesus é que nos estimula a uma vida digna, uma vida justa, uma vida abundante. E isso é um direito de todos, não é direito apenas para um percentual pequeno da humanidade. O senhor defende recompensa ainda em vida e não a promessa apenas do paraíso. Recompensa. A nossa recompensa. Em vida. A recompensa mesmo é após a morte. Porque aqui nós temos um direito, não é uma recompensa. É um direito à vida. É um direito que você tem. Você é o seu direito. Então, quem pensa há de convir que não é uma recompensa eu estar nesse mundo e ter uma vida melhor, de qualidade, se eu creio no Deus Todo-Poderoso. Eu tenho direito a isso. É uma questão de fé. Não é uma questão de filosofia, é uma questão de fé. Eu não posso crer num Deus tão grande e viver uma vida tão desgraçada. Isso não é admissível. Qual é o ser humano que pensa um mínimo, que vai acreditar num Deus tão grande e aceitar que esse Deus tão grande lhe dê uma vida tão desgraçada? Grande, meu Pai, grande é o teu nome, meu Senhor. A doutrina religiosa, que defende que a bênção financeira é o desejo de Deus para os cristãos e que a fé, em o nome do Senhor Jesus, o discurso positivo e as doações para os ministérios, fazê-lo rico, porque quanto mais rico você for, mais a obra de Deus vai crescer, se reverterão em prosperidade para o próprio fiel. As religiões não ensinam a verdade. As religiões ensinam o que interessa para eles. E nós ensinamos a verdade. E que é essa verdade que liberta a pessoa. Eu fui liberto dessa teologia tacanha, estúpida, ignorante, de que a miséria vem de Deus. Ora, como que pode? Eu não sei se você tem filhos, eu não sei se você tem ou não tem. Eu tenho filhos. Como pai, eu quero o melhor para os meus filhos. Eu deixo de comer para dar para os meus filhos. Ora, bola, se Deus é meu pai e é grande, é todo poderoso, Ele vai permitir que nós passemos necessidade, fome. Não, isso não vem de Deus. A miséria, a doença, a enfermidade, os males que atuam no mundo não tem nada a ver com Deus. Não tem absolutamente nada com Deus. Tem com o inferno e os seus servos que são usados para levarem as outras pessoas essas filosofias baratas, miseráveis, tacanhas. O senhor entende, portanto, que a igreja não pode viver apenas da promessa do paraíso? Claro, lógico. É um direito nosso, está escrito, está determinado na Bíblia. Está escrito. E Deus não pode falhar naquilo que Ele prometeu. Deus ouviu. E ao ouvir nenhuma resposta,
nenhuma solução para a sua vida. Qual é a lógica do dízimo? A lógica do... que maravilha que você perguntou isso. A lógica do dízimo é simples. Eu vou falar em simples palavras para você, para as pessoas entenderem. Qualquer pessoa, qualquer pai, qualquer família tem filhos, ou normalmente tem filhos. E quando a filha faz aniversário, é costume dar uma festa, chamar os convidados, as pessoas íntimas. E ali tem o bolo de aniversário. Depois de soprar das velhinhas, o bolo é partido. Quem parte o bolo? É o aniversariante. Para quem vai dar o primeiro pedaço do bolo? Para a mãe ou para o pai? Ou para o irmão? Ou para o amigo? Quem é mais importante na vida dele? Quem está em primeiro lugar na vida dele? Eu tenho certeza que ele jamais daria o primeiro pedaço de bolo para a pessoa que não tem importância na vida dele. Então, Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Primeiro lugar, é o primeiro. Ele está primeiro do que tudo que existe nesse mundo. Então, o dízimo significa o primeiro. Agora, você fala do dízimo e muitas pessoas confundem e até criticam, mas quantas pessoas estão me assistindo nesse momento, e eu já vi, porque eu já fui já trabalhei com meu pai, eu servia cachaça, e quando o sujeito pedia uma cachaça, que eu colocava no copinho, a primeira coisa que ele fazia era jogar para o santo. Ora, eu pergunto, o que é aquilo? Não era o dízimo? Não era o dízimo? Dízimo para quem? Para o santo. Então, as pessoas fazem questão de dar o dízimo para o santo e não falam nada. Mas quando se fala, dá o dízimo para Deus, a coisa muda de figura. Ora, é uma questão de fé, de princípio, é uma questão de amor, é uma questão de prioridade. Há alguma contradição entre pagamento do dízimo e enriquecimento da própria igreja? A riqueza da igreja não está nos dízimos, nas ofertas, nos seus templos, nada disso. A riqueza da igreja está no seu povo, que é um povo de fé, é um povo guerrido, é um povo que não olha para trás, que vai em frente, é um povo de Deus, é um povo que é um com Deus. Essa é a nossa riqueza. Mas se tratando da riqueza material, a Igreja Universal do Reino de Deus aplica todos os seus recursos na própria igreja, na evangelização, na pregação através de rádio, televisão, jornais, construções de templos e compra de terreno. Nós somos responsáveis, só que no Brasil, por mais de 50 mil empregos. Mais de 50 mil. Só de pastores, nós temos pelo menos uns 12 mil aqui no Brasil. Pelo menos 12 mil. Fora os funcionários que nós temos na igreja. Eu pergunto, de onde vai vir o suprimento para manter esse trabalho, essa escola funcionando? É só oferta. Já que eu sou tão bilionário, sou o mais milionário, não sei o que, essas coisas todas, financeiramente falando, então eu pergunto, por que um milionário maluco fica gastando a vida de segunda a segunda na obra de Deus? O senhor tem um salário na igreja? Eu tenho um salário na igreja, além dos direitos autorais. Então eu vivo a minha vida muito simples, porque... Impressiona muito no senhor também a simplicidade, né? O senhor não é um homem de roupa de grife, de luxos. Ah, não. Eu odeio essas roupas de... Especialmente esse pessoal... Você sabe que hoje pela manhã, você sabe o que eu estava fazendo? Eu peguei essa camiseta íntima, a camiseta